no CNN 360, a gente vai falar com o senador, que é relator geral do orçamento. Ele é o responsável por organizar todas as demandas e fazer caber na peça que diz em lei quanto dinheiro o Brasil tem para gastar e para arrecadar no ano que vem, 2023. O nome dele é Marcelo Castro. Vem para cá, senador. Muito boa tarde. O senador está na nossa redação em Brasília. Eu agradeço a deferência. Senador, muito estica e puxa, ainda pouca definição sobre qual vai ser o instrumento utilizado para fazer caber as propostas, né? O Auxílio Brasil de 600, o novo Bolsa Família de 600, o reajuste do salário mínimo, como é que faz tudo isso caber dentro do orçamento? E o dono da varinha mágica é ele, é o senhor quem vai ter que resolver. Qual caminho o senhor aposta? O que o senhor vê por aí? Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Uri. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Bom, nós estamos com esse problema para resolver. E o caminho que eu vejo, Daniela, é o caminho da PEC. É o caminho mais seguro, é o caminho mais defensável do ponto de vista jurídico, é o caminho mais inquestionável. Mesmo porque os 21,6 milhões de famílias hoje no Brasil que estão recebendo o Bolsa Família ou Auxílio Brasil no valor de R$600, eles estão recebendo exatamente porque nós, através de uma PEC, excepcionalizamos esses R$200, não é, para que eles pudessem receber os R$600. O que é que nós estamos tentando fazer na prática? É prorrogar essa PEC, prorrogar essa excepcionalização. Como tecnicamente não há prorrogação de PEC, nós temos que apresentar uma nova PEC para produzir o mesmo efeito que está sendo produzido atualmente. Ou seja, fazer com que as pessoas, 21,6 milhões de famílias do Brasil, continuem recebendo os R$600 que já estão recebendo agora. O contrário de não aprovar a PEC seria o mesmo efeito do Congresso Nacional, Câmara e Deputado, votar para tirar R$200 das famílias que estão em dificuldade, que são as mais carentes do Brasil, o que seria uma coisa absolutamente reprovável. Aí, senador, tem um embaraço que é o do tempo, né? O tempo que a lei prevê para a tramitação de uma PEC, né? Exatamente por ser uma alteração no texto da Constituição, ela precisa ser analisada com mais vagar. Como é que faz para vencer o tempo? É exíguo, né? Brasília, o senhor sabe, tem mais experiência, muito mais experiência do que eu. Brasília, daqui a pouco, já fechou ali a tampa dos trabalhos, de olho só em janeiro de 21. Como é que faz para vencer o tempo? Daniela, a minha ideia é de quando a equipe de transição do presidente Lula propuser essa PEC, a gente então vai para o Congresso para negociar. Se não tiver nenhum óbice, se não tiver nenhuma discordância e houver um consenso dos líderes da Comissão de Orçamento, da Câmara e do Senado, formando esse consenso, então a gente dá o start para a PEC. Então, o trabalho mais importante nesse momento, que eu prevejo, é o trabalho de buscar o consenso. Porque, como você disse muito bem, o nosso tempo está muito exíguo para você aprovar uma PEC por 3/5 de votos, que corresponde a 308 votos na Câmara, 49 votos no Senado, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, no espaço de tempo que nós temos, só se todos estiverem de acordo. Como eu percebo que no Congresso Nacional há uma grande boa vontade para com essa PEC, já conversei com gregos e troianos de todas as colorações partidárias, não vi uma pessoa PL, se colocar... inclusive, senador? PL, Como? inclusive? O PL do presidente Bolsonaro, inclusive? Não, eu não posso falar pelo PL, mas as pessoas que eu tenho conversado até agora, não vi ninguém que se posicionasse contrário. Mesmo porque, Daniela, o presidente Bolsonaro prometeu a mesma coisa que o presidente Lula prometeu. O que foi?
de manter que as famílias continuassem recebendo os R$600. Como isso não está no orçamento que veio para o Congresso Nacional, do qual eu sou relator, nós só temos um caminho para isso daí. É aprovar uma nova PEC para excepcionalizar do teto de gasto essas demandas do novo governo, que são encabeçadas principalmente pelo Bolsa Família. O que nós vamos fazer é um gesto, um ato de extrema responsabilidade. Nós vamos excepcionalizar do teto de gasto o Bolsa Família, que as pessoas já estão recebendo, e mais, R$150 que o Lula prometeu em campanha para as crianças que têm menos de 6 anos de idade. Isso não é sem motivo. Há estudos mostrando que a situação é mais difícil e as pessoas passam mais fome exatamente naquelas famílias que têm crianças. Porque você imagina, uma família que não tem crianças recebe R$600. Uma família que tem 2, 3 ou 4 crianças, quer dizer, que tem crianças, recebe os mesmos R$600. Aí seria muito insuficiente. Então, o que o Lula quer, e todos nós estamos de acordo, é dar também esses R$150, que daria um total no ano que vem de 18 bilhões de reais. E os R$200 para completar os 600, 52 bilhões de reais. Então, nós já estamos falando de algo em torno de 70 bilhões de reais que nós precisamos excepcionalizar do teto. Além disso, o orçamento deste ano veio com várias deficiências, com vários furos que precisam ser recompostos na saúde, na educação. A exemplo, por exemplo, da farmácia popular. Como nós podemos fechar o orçamento do país sem recursos para a farmácia popular e as pessoas pobres que vão todos os meses buscar o remédio na farmácia para fazer o tratamento continuado das suas doenças? Como ficaria isso daí? Perfeito. Estou citando da farmácia popular, mas podemos citar a merenda escolar, o transporte escolar, a saúde indígena, os medicamentos, os recursos para a vacina, dentre tantas outras falhas, deficiências que tem o orçamento. E rapidamente, o senhor listou já uma série de questões. E salário mínimo? Vai ter espaço para aumento real do salário mínimo? Com certeza. Já teve uma declaração do senador eleito Wellington Dias, dizendo que querem dar aumento real do salário mínimo, como foi feito desde o Fernando Henrique Cardoso, passando pelo Lula e pelo governo da presidenta Dilma. O salário mínimo nesse período teve ganho real todos os anos. Nós aprovávamos no Congresso Nacional a reposição da inflação e mais um ganho real do salário mínimo. E isso daí traria um impacto no orçamento do próximo ano em torno de 6,5 bilhões de reais, o que não é um valor tão elevado, mas ficaria uma mensagem simbólica para a opinião pública de que esse governo está preocupado com o ganho real do salário mínimo. E o mecanismo ideal para resolver tudo isso daí é, sem nenhuma dúvida, a PEC. E a PEC começaria pelo Senado, porque o Senado é mais célere, porque não tem o rito que tem na Câmara, então a gente pode andar mais rápido no Senado. Sendo aprovado no Senado, ela iria para a Câmara e na Câmara, ao invés de precisar constituir uma comissão especial para seguir todo o rito, ela já seria apensada a uma PEC que já tivesse tramitado na Câmara, cumprido o rito regimental, e aí, com toda facilidade, ela apensada, seria votada também na Câmara. É necessário que a gente tenha essa compreensão, porque o nosso tempo é exíguo. Por isso eu tenho dito, o mais importante é, fazendo a proposta à equipe de transição, a gente negociar primeiro, chegar a um consenso para depois, então, dar o start. Deixa eu trazer Leandro Rezende para fechar esse papo. Se você chegou agora, muito obrigada pela sua audiência. Esse é o homem que tem que fazer a mágica acontecer para caber dentro do orçamento do Brasil a manutenção de programas sociais que evitaram o colapso, né, da economia, especialmente para os mais pobres durante a pandemia.
E a gente segue falando de política porque a chamada PEC da transição deve ser protocolada no Senado na semana que vem. A equipe de Lula trabalha com um texto que deixe aí fora do teto de gasto toda a despesa do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar o Bolsa Família. A fórmula já está definida. A PEC da transição vai deixar de fora do teto de gastos todo o recurso necessário para garantir os R$ 600 do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, e R$ 150 por filho de até 6 anos. O custo total será de 175 bilhões e com um detalhe, em caráter permanente. Nós vivemos num país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e nós não aceitamos que nossos irmãos sofram, com fome, com essas maiores dificuldades. Então está garantido de que essas pessoas terão esses recursos para o todo sempre. Como o Auxílio Brasil sai do limite de gastos, o futuro governo vai ganhar um espaço de 105 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Esse é o valor previsto originalmente para o pagamento do benefício em R$ 405 ao mês. É com esse dinheiro que será possível atender os demais programas sociais. Nas negociações, ficou acertado que tudo deverá estar nominalmente indicado no orçamento de 2023, para evitar que o governo tenha um cheque em branco. Então lá vai ter que estar especificado claramente tantos bilhões para, por exemplo, a farmácia popular, tantos bilhões para a saúde indígena, tantos bilhões para a merenda escolar, tantos bilhões para investimento no DENIT, tantos bilhões para Minha Casa Minha Vida. Tudo discriminado item por item e todos vocês terão acesso a isso daí para ficar de uma maneira bem clara que não tem subterfúgio de nada. De acordo com o relator do orçamento, tudo já foi discutido com os líderes partidários e o ambiente é favorável à aprovação até 15 de dezembro. No final da tarde, o vice-eleito Geraldo Alckmin esteve com os presidentes do Senado e da Câmara. Não tem valores ainda definidos. Essa é uma discussão que será feita com o Senado e com a Câmara dos Deputados. O presidente Lula optou, pelo caminho de fortalecer os poderes, de fortalecer a democracia, sempre através da Câmara e do Senado Federal. O texto deve ser entregue ao relator do orçamento nesta sexta-feira. Marcelo Castro pretende discutir a proposta com lideranças parlamentares de semana. Somente na volta do feriado de terça é que a PEC deve ser protocolada no Senado.